De Brasília, 4:03. Repórter CBN. As principais notícias do dia, a cada meia hora. Rádio Cultura de Campinas Limitada, ZYD 809, FM 99,1 MHz, ZYK 570, AM 1390 kHz, Rádio CBN Campinas. Arena CBN. Apresentação: Eliel Almeida. Opa, é comigo, hein? Muito boa tarde para você que chega com a gente na Central Brasileira de Notícias. Hoje é quarta-feira, dia 15 de março de 2023. Mas é uma quarta-feira que não tem jogo, né? Não tem nenhum jogo bom assim. Tem um tal de Liverpool e Real Madrid, não sei se vale a pena, não sei se... É hoje esse jogo? Também não lembro também quando é esse jogo. Quarta-feira sem futebol é um negócio chato, viu? É a mesma coisa de avião sem asa. Olha. Fogueira sem brasa. Sou eu assim. Piu-piu sem frajola. Piu-piu sem frajola. É isso aí. Boa tarde, Carlão de Freitas. Boa tarde, Eliel. Boa tarde, Lupe. Boa tarde, Fabião. Você boa sabe tarde, que eu quase ri ouvintes agora. CBN. Quase falei Carlão de Fritas. É mesmo. Você sabe que no tempo de escola o pessoal brincava. Brincava assim? É, fritas. Ah, eu brincava tá. de outras coisas. No meu Ah, tempo de é? escola. Olha É. só. Mas era legal também. Legal. Era. Boa tarde, Lupe. Boa tarde, Eliel. Tudo bem? Um abraço a você, o Carlão, Já estive o Chay melhor. e aos ouvintes. Já estive melhor. Por quê? Já estive pior. Tô na média. Você perguntou se estava tudo bem. Eu falei, já estive melhor. Sim. Então, Você pergunta tudo bem para as pessoas e não quer a resposta das pessoas? não, mas é porque assim, se a pessoa fala não, ela acaba derrubando. Como assim não? É, geralmente a gente Gera nem... preocupação, né? A resposta pra gente não interfere, mas quando a resposta é diferente do que a gente imagina, causa uma certa apreensão. Isso. Não, eu acho que é o contrário. Geralmente a resposta não interessa. Mas quando a pessoa responde que não tá tudo bem, a gente, beleza, então, deixa eu te falar. A gente passa batido, porque tá tão acostumado, tudo bem também, e você? Mas enfim, né? Por falar em estar bem e sempre bem, Fábio Scheibe, boa tarde pra você, Fábio Scheibe. Boa tarde, Eliel, boa tarde, Carlão, boa tarde, Lupe, boa tarde, ouvinte CBN. Hoje é dia de futebol, sim, viu, Carlão? Viu, Eliel? Daqui a pouco estarei no Novelli Júnior acompanhando Ituano e Ceará pela Copa do Brasil. Mas Ceará que vai dar pro Ituano? Vamos ver, né? 2 milhões e 100 mil na disputa, hein? Não é nada De isso, hein? reais. 2 milhões e 100 mil é o que o Lupe gastou pra fazer a harmonização facial. E não ficou bom ainda, hein? Estilo Tipo Marrone? Estilo Marrone, não ficou bom. Quer dizer, já não era bom também, né, Lupe? Já não era bom, aí parece Agora que parece que piorou. piorou, né? O que seria assim, a harmonização facial? Assim, eu confesso que eu não consigo entender. Em alguns casos não tem jeito. É, É quando o cidadão vem desarmoniado, desprovido porque, por de exemplo, beleza. o Botox ele tira as marcas de expressões, expressão, né? Tal. Agora, a Harmonização harmonização é não quando sei. o cara vem triste com a vida. Aí vai dar uma harmonizada, não é? Não? Aí que acontece? Quando ele vai pro carnaval, ele consegue nota 10 no quesito harmonia. Exato. É Boa, mais ou aí menos então- isso que a gente consegue entender. Passei De a harmonização. entender o que é Exato. harmonização facial. O que a gente vai perguntar pros ouvintes hoje? Cara, hoje assim, eu tô sem criatividade nenhuma. Sério? Sério. O que perguntamos, Carlão? Quarta-feira, não tem aquele futebol assim. Hoje a Conmebol e a UEFA anunciaram que vão ter amistosos entre sul-americanos e europeus, né, no próximo ciclo da Copa do Mundo. Seria interessante uma pergunta, você acha que vai melhorar o nível técnico do Brasil para enfrentar a próxima Copa do Mundo e não... Fábio. Eu acho baixo até lá. Nós acabamos de sair de uma Copa do Mundo agora tomando uma cacetada de novo. Não gostei, né? sei. Fabião. Fica aqui Pelo amor de 3 Deus. anos a gente faz a pergunta. Eu acho que é boa. Vamos guardar. Daqui 3, se nós estivermos no ar ainda, daqui 3, eu tô sem pergunta pro ouvinte.
Vamos O que aguardar. você tem de ideia, assim, Léo? Eu tenho tanto. Conversas fúteis, assim. vamos supor. Mas tem muita coisa fútil, né? Entrou uma mexicana lá no Big Brother. Entrou, você viu? Você gostou da eliminação da Larissa? Cara, não esperava. Eu esperava o Alface ou até o Black, mas me pegou de surpresa, assim, a Larissa. Mas ela era meio plantinha, né, Léo? Eu não acompanho diariamente, assim, mas ela era meio planta, né? Eu faz tempo que eu não... Você gosta, Lupe, ou não? Não acompanho. Nem de sapatênis. Hoje eu vim com a sua homenagem, ó. Deixa eu ver. Você gostou? Eu prefiro não falar nada. Hoje é sapatênis boa, mesmo. Boa. Esse é o legítimo. Esse é o tradicional. Bom, né? Você gosta, o Fábio Scheib, de sapatênis, bermudinha, passear no shopping? Não, sapatênis eu uso com calça, principalmente calça jeans, né? Mas bermudinha com sapatênis, como eu falei já, não orna. Não orna. Fica legal. Eu tô sem ideia também, mas eu gostaria que os ouvintes participassem com a gente. Manda aí, ouvinte, então vocês que sempre estão do outro lado da caixa de sugerir uma conversa. pergunta? Não. Posso? Manda aí pra gente qual seria uma pergunta boa pra uma quarta-feira. Uma pergunta boa para quarta-feira envolvendo seleção brasileira. O Fábio Scheib falou isso aí, mas eu queria. Não dá graça. Eu queria algo mais. Eu queria polêmica. Eu quero polêmica. Joaquim Low. Não. Pera aí, Fábio Scheib. O que é o Joaquim Lão? É o que tira a 7 a 1, catota do né? nariz, Catotinha. Ele não tirou Não, a catota do nariz, eu queria não. saber assim, se o ouvinte fosse técnico da seleção brasileira, quem ele escolheria no momento Mas é uma como pergunta muito principal complexa. jogador do Brasil? É uma pergunta muito complexa. Neymar ou Vinícius Júnior? Quem é o melhor jogador no momento Mas a gente brasileiro? já fez essa bom. pergunta. A gente já fez? Já fez. Eu não vi no programa, Os então. ouvintes, de maneira esmagadora, colocaram o Vinícius Júnior. Tá bom. Vamos começar o programa, se surgir alguma ideia Então aí, tá a gente pergunta algumas coisas pros ouvintes, senão vamos tocando. Boa. Pode ir, viu, Elton? Quando eu afasto assim, você põe a vinheta. Isso. Arena CBN. Circuito Brema apresenta Limeira Rodeo Music, de 17 a 25 de março. Dia 17, Henrique e Juliano e Pedro Sampaio. Dia 18, Hugo e Guilherme e Ana Castela. Dia 24, Luan Santana e Ricardo e Gilmar. Você vai pro bar, Dia 25, Matheus e Cauã e Denis DJ. Limeira Rodeo Music, a melhor edição de todas. Beba com moderação. Há 32 anos, Toyota é Nipocar. Neste mês de março, toda a linha Corolla Sedan 2023 com taxa zero ou IPVA grátis. Você escolhe. Entrada de 70% mais 12 parcelas. Consulte condições. E ainda, Hilux Conquest e Hilux Limit 2023 com bônus de 30 mil e vantagens para usar como quiser. Documento ou seguro, ou taxa, ou revisão, ou acessórios. Consulte condições. Compre seu Toyota com as melhores ofertas na Toyota Nipocar. 2 lojas em Campinas, na Avenida Barão de Itapura e na Luiz Otávio, próxima à CPFL. No trânsito, escolha a vida. Nada melhor do que reunir a família e amigos em casa. Mas atenção para alguns cuidados fundamentais, porque o perigo pode estar bem perto. As doenças causadas pelo Aedes aegypti continuam sendo um problema e podem levar à morte. Por isso, não deixe água parada em vasos, pneus, garrafas, nem lixo acumulado em casa. Elimine os criadouros do mosquito. Proteja a sua família e a sua comunidade. Faça a sua parte. Uma iniciativa CBN Campinas. Arena CBN. Apresentação: Eliel Almeida. Quatro horas 11 minutos de volta com o nosso Arena CBN. Já tem ouvinte mandando aqui sugestão pra gente de perguntas. Quais são as sugestões, Elton Grimaldo? Vamos ver o que a galera tá querendo que a gente Fala, pergunte. Carlão, Eliel Almeida, Fala. Fábio Scheib. Boa tarde a todos, Edu do Táxi. Ô, Edu. Por que a gente não propõe aí quais serão os candidatos ao acesso da Série B? Tá muito longe. Grande abraço a todos. Tamo junto. Ligado aqui Sopa no é Táxi, janta. ouvindo. Sopa é janta? É. Ué, essa é uma boa, hein, cara? Sopa é janta. Não sei se eu tô Essa é com uma fome. boa. Sopa Se é janta? Porque esses dias, aliás, um Ah, abraço. não, sopa não dá também, Um abraço pro Guarizo, porque eu almocei sopa esses dias, né? E graças a deixou ele. cair na roupa. Eu babei tudo aqui. E tem um detalhe que é o mais engraçado, que é assim, Guarizo. Traíra. o Eliel deixou cair o molho na camiseta, né? Hum. Entrou em desespero, falou, o que eu faço? Mas O isso que é eu muito faço? O que desagradável, eu faço? cara. Nossa. E aí,
Mas aí, cara, experiência de vida que eu carreguei aí durante um bom tempo. Ah, vou ficar com essa mancha durante o dia? Não, Eliel, chegando lá na rádio, pega um pouquinho de detergente, Boa, passa isso. na mancha e joga água. Aí acompanhei o Eliel na cozinha. Sim. E ele ficou desesperado que não tá saindo, mas também ele quis passar o detergente na mancha e que ela saísse sozinha. Mas não é assim? Aí, como é que chama a moça aqui que nos auxilia aqui na limpeza, que deixa tudo certinho? A Maria. A Maria, ela acabou falando, pega um pano úmido e esfrega. Cara, ficou molhado assim uns 10 minutos, E secou, já era. sumiu a mancha. Aí, Sumiu. boa. Perdeu a cor da camisa naquela parte que eu fiz, mas sumiu a mancha. A mancha não tem mais. Cara, mas A você quer mancha saber? de Ó, molho não tem, até mas- a mancha de... Olha, um negócio desagradável, principalmente antes do seu passeio, ou você tá no shopping passeando, você vai comer alguma coisa, o tal do ketchup cai. Nossa, isso é muito rapaz do chato. céu, isso é chato. É chato. Mas agora eu já resolvi o problema, comprei um babador. Boa. Não vou ter mais essa dificuldade. Sopa é janta é uma pergunta Sopa de janta é boa. uma hein? pergunta polêmica. É Essa janta tá pra polêmica. você, Lu? Pra mim, não. Por quê? Porque eu, cara, assim, com todo respeito a quem gosta de sopa, mas assim, quando eu ficar um pouco mais velho, chegar na terceira idade, Já não tá, não? não, ainda não. Eu vou ter que tomar sopa, Vai. porque eu vou ficar velhinho. Vai. Coisa mais light. Então o que eu tenho que fazer? Aproveitar que enquanto eu tenho dentes Ah, e uma mandíbula ah, trituradora, ah. eu vou pro sólido. É pão, é sólido. Sopa A não. não sei se for aquela sopa sopa só de no frio. mandioca, Só no cara. frio. Sopa de mandioca é fera. Sopa é janta, Fábio Scheibe? Tudo que nos deixa satisfeito, eu acho que é uma boa refeição. Olha. Graças a Deus, ter oportunidade de comer, de ter alimento, a sopa pra mim sim é uma refeição, viu, Elião? Eu queria esse esclarecimento também do Fábio Scheibe. Eu tô muito feliz porque é isso. Tudo que te deixa satisfeito é alimento. Nossa, cultiou, É gostei, isso. foi bem. É isso aí. Aliás, tem vários colegas meus que estão passando mal agora no carnaval. Acho que depois do carnaval comeram alguma coisa errada. Tem um Ai, mês ai, ai. que passou o carnaval, mas estão sentindo enjoo agora. E hoje tem Acontece. aniversário também de filho? Como é que tá a situação? Como assim? Não entendi. Aniversário de filho, tem filho fazendo aniversário? O Heitor parece estar fazendo mais um aniversário hoje. Mais um aniversário. Não entendi, mas tudo bem. O Fábio Scheibe não. O Elton, põe mais um ouvinte aí. Vamos ver o que a galera tá dizendo. Bora. Pera aí, então vamos esperar. Boa tarde, Léo e toda a equipe. E Tarde. se fosse o técnico da seleção brasileira, Ah, eu chamaria o Vinícius Júnior como o melhor jogador da atualidade do Brasil, que não o Neymar. O Neymar tá quase cavalo pro futebol. O Bugrão, virando SAF, só alegria. Vai voltar a ser grande. Um abraço, bom trabalho, Marcelo Jardim Marisa. Obrigado, Marcelo. Continua ouvindo a gente aí no Jardim Marisa. Aliás, passa no grupo aí do bairro, no grupo do condomínio, para todo mundo ouvir o Arena também. Põe mais um ouvinte, vamos ver o que ele tá dizendo. Boa tarde, amigos. Sopa é janta, sim, Aí, pois minha saudosa avó dizia: para janta de hoje é sopa. Boa. Já comeu aquele sopão? O que seria, assim, um sopão? É uma sopa com muita coisa. Né? Tradicional é a canja, né? A canja de galinha. Nos meus tempos de forrozeiro, assim, tinha... Você era forrozeiro? Lá pelos lados. Forrozeiro não, mas nos tempos desses risca-faca, né? Eu ia muito em risca-faca, às vezes, aí no final da noite, às 3, 4 horas da manhã, eles serviam uma canja pra galera. Sério? Sério. Um canjinho. Ficou com saudade dessa época? Foi só um exemplo. Então tá bom. Tem mais ouvinte, vamos ouvir o que a galera tá mandando aí. Espera. Fala, Eliel. Tudo bem? Boa tarde, equipe aí da Rádio CBN. Alex Eduardo aqui de Mojimirim. O Alex. Sabe uma ideia boa pra galera mandar aí pra rádio? É. Recordações que o futebol da sua região trouxe. Por exemplo, aqui em Mojimirim, eu me recordo muito bem de quando o Rivaldo era presidente. Né? Teve altos e baixos, mas enfim, enquanto ele foi presidente, foi uma época muito boa. Boa. Enfim, nosso Sapão da Mogiana não está mais presente. Não tá. Grande abraço, falou! Obrigado, ouvinte. Mas amanhã é dia de TBT, né? Essa é boa pra amanhã. É dia de TBT. Amanhã é dia de TBT, essa é boa pra amanhã. Pode ir na próxima.
Bom dia, boa tarde, pessoal. Boa Quem tarde. fala é o Burg de Americana. Ô, Burg. Eu queria sugerir para vocês o seguinte tema. Qual será a final? Quais serão as duas equipes futebolísticas que estarão na final do respeitável Campeonato Paulista Série A2 2023? Tá ok? E caso o vencedor acertar as duas equipes futebolísticas e o placar, eles ganham os mascotinhos dos campeões da Arena Esporte CBN. Um forte abraço, pessoal. Fiquem com Deus. Obrigado, meu caro. Boa ideia, hein? Boa ideia. Mas eu não vou ficar em maus lençóis, não. Eu não vou responder eu não tenho essa opinião pergunta. formada sobre isso ainda. Eu também não tenho uma opinião formada sobre tudo, imagina sobre isso. Foi bem. Tá pensando o quê? Mas essa é difícil. Até porque a Série A2 agora começa a Série A2. Agora que são cara. elas. Agora que o bicho pega. Campeonato difícil, é um outro formato de competição. Às vezes às vezes até a qualidade ela fica em segundo plano. E a Ponte Preta vai ter que se virar, vai ter que jogar muita bola, Novo Horizontino, né? Eu citei os dois porque são os dois candidatos aí ao acesso. Porém, antes da bola rolar, porque quando a bola rolar, de repente pode acontecer algo que essas torcidas não esperam. Aliás, por falar em bola rolar, a Ponte Preta vai jogar em Ribeirão Preto nesse fim de semana. E tem gente de Ribeirão Preto reclamando que a Ponte Preta solicitou mais ingressos para esse jogo. Como que é o nome da Ponte Preta? Fala pra mim, Carlão. O nome da Ponte Preta? Associação Atlética Ponte Preta. É isso. Prazer para quem desconhece a enorme força do interior chamada Associação Atlética Ponte Preta. E no sábado, pode ter certeza, Lupe, que teremos uma grande presença da torcida ponte pretana em Ribeirão Preto. Eu posso ser ousado? Vai. 3.800 torcedores da Ponte Preta no Palma Travassos. Sentados, fora os em pé cantando durante o jogo. 4.000 então? Vamos cravar. Não, mas eu fico nos seus 3.800. Eu gosto, porque o Lupe ele é no limítrofe, né? Você vê? 400 de ingresso, se pediu mais, a demanda tá boa, talvez não chegue, desce 2, sobe 3, isso é a conta. Sabe por quê? A gente que teve a oportunidade de fazer alguns jogos fora de Campinas, por exemplo, uma imagem que vai ficar marcante pra mim, Ponte e 15, porque foi o primeiro jogo que eu fiz entre as duas equipes, lá no Barão. Você nunca tinha ido no Barão? Fazer Ponte e 15, não, você tinha ido para outros jogos, né? Isso. Sim. Mas em certo momento, não eram poucos torcedores do 15 também. Pode levantar mais o microfone aí. Isso, fica bem. Não eram poucos torcedores do 15 também. Mas em alguns momentos, eram 1.800 da Ponte, se não me engano. Sim, por aí. Era mais notório ouvir os torcedores da Ponte do que os torcedores do 15, que estavam em maior número. Boa. Então, assim, vai ter muita gente, muitos torcedores da Ponte lá em Ribeirão Preto. Mas são 230 quilômetros, são 17.890 pedágios. Não importa. Não importa. Para um pouquinho, descansa um pouquinho, 230 quilômetros. O horário, o dia facilita, né? 3 da tarde, não é? Não, é 4 horas. 4 da E tarde. quem tem e outra. Ribeirão Preto, é gostoso. Depois que terminar, quem fez. 40 minutos do segundo tempo já tem repórter que vai dar o cano, né, Lupe? Eu não vou estar nessa. O Lupe não vai nem pra esse jogo. Já foi embora. Já mostrou. Aliás, é uma novidade interessante, a CBN Campinas transmite a partir do jogo deste fim de semana a caminhada do Unimed Campinas no basquete feminino, na Liga de Basquete Feminino. O Unimed começou diante do Ituano no fim de semana, já venceu e agora faz o seu primeiro jogo em casa. Vai ser lá no Tênis Clube. Nós vamos transmitir com imagens, hein? Não só nossas, dos mal acabados, que aquela imagem de transmissão que fica o Carlão e o Cabela. Não, imagem do jogo mesmo. Vamos conferir sexta. Transmissão. É a transmissão do jogo. Você vai conferir no YouTube da CBN Campinas a partir das 18 horas. O jogo é às 18, faltando uns 10 minutinhos. Vai estar o Pedro Guilherme, vai estar o grande Broca, que foi um excelente treinador de basquete, hoje é comentarista da competição. Vai estar o Antônio Lupe. Começamos neste fim de semana, hein? Por falar nisso, um abraço para os diretores da Unimed. Hoje a gente almoçou com os diretores da Unimed. Ganhei uma mochila muito bonita mesmo. Bacana. Um abraço para o Dr. Windsor e o Dr. Gerson. Dr. Windsor, urologista. A gente já juntou o útil ao agradável, né?
Aproveitamos que tava ali, sabe como que é, né? Vamos deixar passar a oportunidade? Se você for usar essa mochila, você pode dar que você usa... A da CBN? Isso. Agora você me pegou na curva, né? Mas abraço pro Dr. Windsor e também um abraço pro Dr. Gerson, que renderam um papo muito legal. A gente pôde conhecer um pouco dessa área aqui em Campinas. Enfim, ó, sabadão, 18 horas, primeiro jogo transmitido aqui pela CBN Campinas e também no Tudo EP. Você acompanha lá o jogo entre Unimed e Sampaio, jogaço, porque o Sampaio é o atual campeão, vem forte e a gente vai conferir a trajetória do basquete feminino aqui na CBN Campinas. O meu caro Elton Grimaldi, tem mais ouvinte aí, né? Então vamos pôr no ar os ouvintes. Bom dia, boa tarde, pessoal. Quem fala é o Burg de Americana. O Burg já foi. Boa tarde a todos. Boa tarde. Quem diz que sopa não é janta, porque nunca comeu uma sopa com substância bem reforçada, boa, cheia de legumes, boa, pelo menos umas 800 gramas de carne, mas aí é muita segunda, coisa, daquela bem suculenta. Aí prepara a sopa bem cheia de coisas, não aquele caldinho minguado, que aí não é janta mesmo, certo? Pega uma sobra de feijão, esquenta essa sobra de feijão, põe numa tigela, olha aí, rapaz, põe farinha por cima, farinha do seu gosto, eu gosto da farinha de milho nessa situação. Virou põe pimenta com Maria ali, com um azeite bem legal ali em cima dessa farinha com feijão. Põe a sopa por cima, senta, olha aí, cara, mexe tudo isso e vira uma sopa que nós chamamos aqui em casa de gororoba. Precisa ser forte pra encarar essa sopa, hein? Quem que é esse? Abraço pra vocês. É o Tadeu Fraga lá de Jundiaí. Ô, Tadeu, eu não tenho coragem de fazer, mas comer eu tenho. O dia que você fizer uma sopa dessa, pode me chamar. Essa sopa é a boa, né? Essa sopa, ela é conhecida também como Diabo Verde. Lembra do Diabo Verde? Bebida? Não, aquele Diabo Verde desentupidor. Sei. Porque comer uma sopa dessa, você precisa de uns 3 encanadores pra dar uma ajudada lá. Mas o momento que mais me... Aqui na rádio, então, que só tem um, imagina. Interdita. O momento que mais me espantou foi na hora que ele falou assim, na hora que você senta... Você senta na sopa? Não, na cadeira. Entendi. Ficou confuso essa parte, agora eu entendi. Que coisa, hein? Como é que ele chama mesmo? Grande Braga. Jundiaí, hein? Jundiaí, ouvindo a gente. Já foi pra Jundiaí, Eliel? Já fiz muito jogo lá no Jaime Sintra. Já fiz muito jogo. Galo da Japi. Muito jogo. Já apanhei também em Jundiaí. Campeão com a Copa do Brasil de 2005. 2005. Eu tava nesse jogo aí. Lá, o jogo do Hever, do Vitor. Lembro. Bracali. Lembro mesmo. Eu só confundo o adversário, porque no outro ano quem ganhou foi o Santo André. Aí eu fico na dúvida, quem ganhou do Flamengo? Foi o Santo André? Fluminense. Foi Paulista e Fluminense 0x0 em São Januário, 2x0 aqui. E quem ganhou do Santo André foi o Flamengo. Não, quem ganhou do Flamengo foi o Santo André. Santo André. Eu confundo essas coisas, é que nem a história do novo troféu aqui. Gaúcho. Não entendi, Fábio Scheiber. Sandro Gaúcho. O treinador? Não, artilheiro do o artilheiro. Entendi. Tem mais um aí? Pode ir lá, vamos colocar galera da CBN. Vai dar 4.000 Ponte Pretano. Eu já fui no Paula Travasso, acho que em 97, se eu não estiver enganado, foi em 98. Faz tempo, hein? O ano que a Ponte subiu, que o Luiz Fabiano jogava ainda. Lembro. Fora de casa. Levei uma pedrada, desviei da pedra, pegou na barriga do Totó. Eita! Quem conhece o Totó Ponte Pretano, lá de Vinhedo, ele tem uma barriga pequenininha, né? Eu desviei da pedra, pegou na barriga dele. 2x1 Ponte Preta sábado. Boa. Eu acho que quando a gente tiver a oportunidade, a gente pode trazer 2 personagens de cada time. Pode. Um é o Totó. Deixa ter o derby. O derby. Aí a gente vai Totó trazer. viajou o Brasil inteiro atrás da Ponte Preta. E tem o do Guarani, o historiador do site, o Mariolani. Mariolani tem todos os jogos do Guarani registrados. Tem jogo do Guarani, ele tá anotando ali no papel e depois coloca no site. É uma ferramenta que ajuda muito, principalmente o responsável pelo sarcófago. Aliás, no dia do derby, estaremos com o nosso estúdio móvel na frente do estádio que vai ser o derby. Ô, louco. Estaremos com o nosso estúdio móvel na frente do estádio que vai ser o derby, com os convidados que o Lupe vai selecionar. Vamos pro meio da galera, recebendo lá. Vai ser
No Brinco de Ouro? Do Brinco de Ouro, vamos lá pra frente do Brinco de Ouro. Vai ser o Moisés Lucarelli? Vamos lá pra frente do Moisés Lucarelli. Quase cai da cara. Tudo bem, Lupe? Você ficou branco de uma hora pra outra? Não, eu tô lendo as mensagens aqui, ó. Acabou ou tem mais, Elton, ou não? Acabou, né? Ô, Fábio Scheib, você acredita que o Real Madrid vai perder a classificação hoje ou nem precisava ter esse jogo, hein? Não, e eu acho ainda que vai ganhar novamente o jogo. Agora no Santiago Bernabéu, o Real vai ganhar de uns 2-0 sobre o Liverpool. Liverpool foi passear na Espanha só, viu? Aliás, quem foi passear na Inglaterra é que ele é de lá, né? O Red Bull Leipzig, que é o Bragantino pobre deles de lá, né? Vou falar a verdade, aqui não precisava de mais nenhum jogador, só o Haaland já tava bom. Cara, 7 num jogo mata. Mas nós tomamos 7 numa semifinal aí. Em casa ainda? Copa do Mundo. Né? O ouvinte falou do Luiz Fabiano, o Luiz Fabiano tá jogando ainda, né? Não, já parou. Não, mas tá fazendo gol. Não tá jogando? Achei que ele tava jogando. Não, né? Luiz Fabiano, abraço pro Luiz Fabiano, grande jogador, hein? Gostava do Luiz Fabiano. Na hora, você prefere bater o pênalti ou ir pra briga? Essa é sensacional. Eu acho que eu prefiro... Eu prefiro bater o pênalti. Hoje em dia... Briga, rapaz. Eu prefiro definir nos 90 minutos. É, né? Não quero nem ir pra pênalti. Nervoso. Pênalti é muito complicado. Louco. Eu não teria essa moral, não. Chegou mais uma aí? Não. Não? É pro... não. O Fábio Scheib falou que o Real ganha, mas você acha que ganha mesmo, Carlão? O Real Madrid? É. Classifica. E joga em casa, né? Gente, é muito difícil. É complicado. Se o Liverpool virar esse jogo aí, eu venho careca aqui amanhã. Para. Já não foi. Tem como. Difícil. Eu vou cortar o cabelo amanhã. Se você... Ele tá doido pra rapar, né? Você pode ir comigo, viu? Você vem... você vai rapar? Você vai vir careca? Não, careca não, mas eu vou deixar bem baixinho. Tá. Vamos na apostinha aí. Se o Liverpool passar do Real aí, a gente vem careca aqui amanhã. Você vai? Eu tô propondo? Não, você não pode. Você não é que você não vai, é porque você não pode. Quem disse que eu não posso? Não pode. O povo brasileiro fala que você não pode. Mas, gente, 5-3. Por que o Léo tá 5-2 pro Pelo Real amor de Madrid, Deus, gente? Mas isso não acontece nem se nascer 3 vezes seguida. Ô, louco. Liverpool tem que ganhar de 4-0 ou de 3 gols pelo vai pros pênaltis. Não acontece. Não pode parar. Não acontece. Apesar que Fábio Scheib disse aqui que o Ituano não passaria do Corinthians, ele passou, né? Fábio Scheib humilhou. Tô com medo de ir no Novelli Júnior hoje até, viu? Por quê, cara? O Ituano tá bem. Não, o pessoal tá bravo comigo que eu falei que o Ituano não passaria do Corinthians. Você tentou zicar o Ituano. O assessor de imprensa de lá vai ficar bravo com você, hein? Acas Fellinger. Grande, a Acas tá 25 anos no Ituano, né? Tá, e com o Filipão há 34. Nossa. Tá há muito tempo mesmo. Mas faz um bom trabalho, a casa. Tem pouca paciência, mas faz um bom trabalho. Mas é gente boa, gente boa. Bom, são 4 horas e 31 minutos. Tem mais ouvinte aí, viu, Lupe? Quando você quiser, fica à vontade. Não quero te atrapalhar, não. Não é texto, hein? Não, tem mais um aqui, é novo. Tem 2 aí. É porque agora o Lupe tá no call center, ele esquece a função dele. É muita coisa pra fazer. Tem que receber a mensagem dos ouvintes. Ele ficou assustado com o nosso truck. Além, o Porto passou ontem ou não? A Inter passou. A Inter, 0-0 e segurou o resultado lá em Portugal. A Inter de Milão está na próxima fase. Da Champions League. A Champions League é a Libertadores de lá, né? Libertadores deles lá. E hoje tem, além do Liverpool, quem mais, Fábio Scheib? Hoje tem Napoli e Eintracht Frankfurt. Rapaz, e o pau tá comendo. Aliás, lá em Nápoles. A coisa lá em Nápoles tava devagar hoje. Tava devagarzinho. Dia tranquilo, vocês não viram o dia tranquilo hoje, dia sossegado? Cara, a torcida do Eintracht chegando lá, meu Deus do céu. Como que é o nome do time? Eintracht Frankfurt. E o Carlão, só uma curiosidade, que ele tá proibido de entrar no estádio hoje, não vai ter torcida visitante. Mesmo assim, eles foram... Estão sendo auxiliados pelos torcedores do Atalanta. Olha, eles são fanáticos. Então eles foram justamente para quebrar o pau mesmo lá em Nápoles. Viu? Eles são fanáticos. O ouvinte tá mandando aqui, assuntos aleatórios, é muito legal, gente. Se sou pé janta, o Mundial do Palmeiras é mundial. Cutucou, né? Não pode fazer isso. Aí não, vou até pro repórter CBN. Essa polêmica. Palmeiras tá no Mundial, hein? Arena CBN. Repórter CBN.
Quarta-feira, 15 de março de 2023. O ministro da Justiça, Flávio Dino, disse que vai determinar que a Polícia Federal abra um inquérito para investigar o uso de um programa secreto capaz de monitorar a localização de cidadãos em todo o país. Segundo revelado ontem pelo Globo, durante a gestão de Jair Bolsonaro, a ABIN usou um software que permitia que a agência vigiasse os passos de até 10 mil pessoas por ano com base em informações de aparelhos celulares. O órgão, contudo, não possui autorização legal para acessar dados privados. O Mecanismo Nacional de Prevenção e Combate à Tortura identificou marmitas com comida estragada e contaminação proposital por tuberculose em cadeias do Rio Grande do Norte durante inspeções em novembro de 2022. O órgão federal também apontou para a realização de torturas físicas e psicológicas em unidades prisionais. O Estado enfrenta uma onda de ataques criminosos desde a madrugada de ontem, como a manifestação de presos que fazem exigências, como o acesso a televisores e visitas íntimas. O Superior Tribunal de Justiça determinou o andamento imediato do processo que pode levar o ex-jogador Robinho à prisão. A defesa dele já forneceu um endereço em que o ex-atacante do Santos pode ser encontrado. Em 3 ocasiões, a justiça falhou na localização de Robinho. Ele foi condenado na Itália a 9 anos de prisão pelo crime de violência sexual. Robinho estuprou uma mulher albanesa numa boate em Milão. Imagens capturadas por uma missão espacial de 30 anos atrás parecem mostrar uma erupção vulcânica ativa em Vênus, o que pode ser a primeira evidência desse tipo em atividade no planeta. As imagens foram analisadas por uma equipe de cientistas americanos. A descoberta pode ajudar a entender melhor a atividade vulcânica em outros planetas rochosos e a história geológica de Vênus. No horário de Brasília, 4h35. Repórter CBN. As principais notícias do dia, a cada meia hora. Estradas. Oferecimento: vem pra Daruge Chevrolet. Só quem vende mais, pode mais. 19-3753-4400. 4h35, a situação das estradas e rodovias. Meu caro Mário Quintino. Oi, Léo, boa tarde para você, para todo mundo que nos acompanha. Eu começo com informações da rodovia Anhanguera. Nosso ouvinte que vem em direção de Campinas, portanto, na pista sentido interior, diminui a velocidade em Jundiaí. À altura do quilômetro 60, tem uma ocorrência ali no trecho, por isso, atenção, você que sai de Jundiaí e vem em direção de Campinas. Na Bandeirantes, por enquanto, segue sem problemas. É um bom caminho tanto no sentido interior, quanto para quem sai de Campinas e vai em direção da capital. A rodovia Adalberto Panzan também segue aí sem dificuldades. E na Zeferino Vaz, o nosso ouvinte precisa de atenção, principalmente à altura do trevo de Barão Geraldo, para quem vem de Paulínia, por conta aí já do excesso de veículos. Tá certo, meu caro Mário Quintino, você volta daqui a pouco, apesar que a quarta-feira, por hora, tá tranquila, né? Por enquanto, sim. Também não tem chuva. Hoje a situação é um pouquinho mais tranquila. Vale a gente destacar também rapidamente a rodovia Dom Pedro, que aí tem lentidão já na chegada para Nova Aparecida, mas também pelo excesso de veículos. Perfeito. Obrigado, Mário. Você volta já já. Escavadeira hidráulica PC210 10M0 com condições especiais. Acesse o site pc210komatsu.com.br. PC é Komatsu. Venha conhecer a nova geração do Audi mais vendido do mundo. Audi A4, agora com novo motor 2.0 turbo híbrido leve, Audi Virtual Cockpit Plus e rodas esportivas Aro 18. Bônus de R$20 mil com taxa zero em 24 meses. E as 3 primeiras revisões grátis. Mas venha logo, porque essa promoção é por tempo limitado. Audi Center Campinas. Esportividade e sofisticação em um único lugar. WhatsApp 3344-1200. No trânsito, escolha a vida. Hora do vôlei. Oferecimento Good Bom. Super simples. Unimed Campinas. Nossa força é cuidar de você.
Hora do vôlei, todos os dias aqui no Arena CBN. Alô, Rafael Pio, quais as novas pro vôlei? Boa tarde pra você, Pio. Boa tarde, Eliel. Boa tarde a todos do Arena CBN. Agora há pouco, terminou há minutos, há instantes, a entrevista coletiva do Cláudio Castro, governador do Rio de Janeiro, e também do Renan Dalzotto, técnico da seleção masculina de voleibol. E o Rio de Janeiro foi confirmado como sede para o Campeonato Sul-Americano, que será uma das etapas do pré-olímpico para as Olimpíadas do ano que vem. Entre setembro e outubro, última semana de setembro e início de outubro, será realizado esse campeonato. Só lembrando que serão 3 etapas, uma na China, outra no Japão e a terceira no Brasil. Serão 8 equipes no total e a campeã e vice se classificarão para as Olimpíadas do ano que vem. Além do Sul-Americano e pré-olímpico, o Rio de Janeiro vai sediar também a Liga das Nações de Voleibol masculino e feminino no ano que vem, 2024, e em 2025 o Rio de Janeiro candidato para sediar a Copa do Mundo de Vôlei de Areia, algo que não acontece no Rio de Janeiro há 22 anos, Eliel. Olha, o Rio de Janeiro então vai receber muitas competições. Tá querendo voltar a ser a capital do vôlei mundial, que foi, inclusive, há 22 anos quando recebeu a Copa do Mundo de Vôlei de Areia. Muito bom, meu caro Rafael Pio. Muito obrigado, viu, Pio? Você é muito gentil. Não por isso, inclusive atendendo algumas solicitações. Eu que agradeço. Por isso que eu tô agradecendo. Eu que agradeço. Rafael Pio que volta amanhã no CBN Esportes e também aqui na Hora do Vôlei. Agora são 4h39. De onde? Quem escolhe a Unicred tem muitas vantagens e exclusividades. E agora, também tem o Unicred Visa, o cartão de crédito mais aceito no mundo. Qual cartão você vai ter? Infinity, Platinum, Gold, Classic ou Electron. Com o cartão Unicred Visa, você tem a segurança de receber confirmação de compras por SMS e a conveniência de ter sua fatura na palma da mão. Tem a exclusividade de um app próprio com acesso a um programa de recompensas único, que proporciona resgate de pontos em produtos e serviços de luxo. E ainda gera mais resultados para a sua cooperativa, ou seja, para você. Escolha o cartão que é aceito no mundo inteiro e é todo seu. Escolha Unicred. Fale com seu gerente de relacionamento e peça já seu cartão Unicred Visa. Tudo de bom. A gente trabalha para simplificar seu momento supermercado. Na loja ou no site você encontra tudo sem perder tempo. Além de ofertas imperdíveis válidas para o Clube Good Bom. Confira. Cerveja Coronita 210ml, 3,98. Contra filé bovino a peça a vácuo, 29,98 kg. Leite condensado moça integral lata, 395 gramas, 7,59. Cebola extra, 2,99 o quilo. Ofertas exclusivas para o dia 15 de março. Celebrando o Dia do Consumidor. Acesse goodbom.com.br e cadastre-se no clube. Good Bom. Super simples. Beba com moderação. Arena CBN. Apresentação: Eliel Almeida. De volta com o nosso Arena CBN. Para você que está sintonizado na Central Brasileira de Notícias, a nossa CBN Campinas. Tem ouvinte perguntando se o Lupe já estava dormindo. Não, é que na hora que o Pio estava fazendo a hora do vôlei, o Lupe aproveitou para descansar as pálpebras. Isso. Né, Lupe? Deixou a pálpebra em repouso. Quem nunca fez isso, né? Geralmente a gente faz em casa, na cama, com sono. À noite. Mas tem gente que faz durante o expediente. Às vezes ela cansa assim do nada, né? E aí você precisa dar uma descansada. Não, mas foi rápido. Assim, né? Repouso, né? Que foi? O Luffy não aguenta, ele para, ele ri, ele... o Fábio Scheibe caiu, gente. Não estamos conseguindo conectar com o Fábio Scheibe, que tá em terras ituanas. Ele mandou uma mensagem aqui. Ah, é? Parece que Belo se revoltou. O Belo se vingou, então. Belo tem a ver com todo o cabo de rede, tem a ver mordeu com o cabo de rede. Fez bem o Belo. Com a companhia da Miau. A Miá. Da Miasher. É Miá. Da Miá. Aliás, por falar em Miasher, quem conseguir descobrir o paradeiro do Heitor Esmeriz, estamos aqui aguardando, viu? Estamos aqui aguardando. Quem puder passar, estamos aí, hein? E essa treta do André Sanches e o Chicão, hein? Que coisa, hein? Mais uma. O André Sanches não briga com ninguém agora que o Chicão pegou no pé dele? E justo o Chicão que, não vou dizer um ídolo, mas teve um papel fundamental na história do Corinthians, agora eles estão Foi o capitão do Mundial. Do né? Mundial, Então o cara é importante aí na história do Timão.
E brigando com o André Sanches, covarde daqui, covarde de lá, que coisa. Impressionante o nosso André Sanches, bravo. Não, o Chicão mandou assim, depois de Chicão ser chamado de covarde. O Chicão respondeu, vou desafiar você, arena lotada, eu e você, vamos ver quem vai sair vaiado e quem vai sair aplaudido. E aí, hein? Eu nunca saí escoltado, olha só. Palavras fortes. Uma direta aí pra cima do André Sanches, que isso. Isso porque estava respondendo, né, no caso o André Sanches, ao jogador que ele mais detesta. Ele falou que o Felipe, goleiro, apesar que segundo ele fez as pazes, e o André Sanches diz que é o Chicão, que é um jogador covarde, um jogador que nunca chegou a ter posição dentro do elenco. Foi capitão? Como que não Que isso, teve hein? posição? Chegou a ser capitão, mas não tomava atitude. Mas aí é que eu não entendo, o André Sanches também entra em umas bolas divididas, aí na mesma resposta ele diz, nunca me fez mal, nunca fiz mal a ele, nada contra, mas era capitão e não dava entrevista. Só por isso você sente no direito de ir lá, é aquela história, a confusão tá lá na esquina, lá do outro lado. Ele foi lá e pegou a confusão pra ele. E é estranho, como que um cara, capitão do Corinthians, naquele elenco estrelado, né, do início dos anos 2010, poxa, com Emerson Sheik, com Guerreiro, com Danilo, com Paulo André, que tinha voz, e ele é o capitão, como que ele não tinha participação nesse grupo do Corinthians aí? Com relação a isso, a gente não vivia os bastidores, mas com relação a isso eu discordo do Andrés. Eu também acho. Capitão do Mundial, pô. Como que você vai chegar agora e falar, não tinha... Não tinha posição no elenco? Aí não. Que isso. O que foi, Lupe? Tem ouvinte? Tem ouvinte. Então vamos pôr o ouvinte no ar, então. Carlão, eu tô aqui. Ah, você voltou, Fábio Scheibe? Eu tô aqui, no Ziriguidum. Ah, então tá bom. Seja bem-vindo de volta. O Belo teve 5 minutos de fúria. Aliás, um baita filme, hein? Um Dia de Fúria, com o Michael Douglas. Ah, muito bom mesmo. Ó, o Belo latindo. Bravo. Manda o ouvinte pro ar aí. Boa tarde, Arena CBN. Eu tô ouvindo vocês aqui. Tô achando que o Carlão de Freitas frequentou o Peninha Show lá em Sumaré, hein? Lá que tem depois do forró uma sopa. Abraço, galera. Aqui é o Carlão Almeida. Olha lá, eu não sei nem eu não conheço o Sumaré com muita propriedade. O que é o Peninha Show em Sumaré? O Fábio França falou que tinha caldo de mocotó. Daniel França. Caldo de mocotó aí? Essa foi boa, hein? Gostei. Ah, aquele que você falou, caldo de... Chachado. O que é o chachado? Caldo de chachado? Como assim? Não. Virou uma confusão esse negócio. Caldo de mocotó e chachado também, né? Não remeleixo. Ai, meu Deus do céu. Entendi. Olha lá. Ele vem aqui, ó. Aquelas coisas. Olha lá. Eu nem sei o que é, hein? Eu também não sei o que é. Pode falar isso? Não, melhor não. Ô, Lupe, mas por que você queria comparar o Neymar ao Vini Júnior? Porque o Vini Júnior é muito mais jogador hoje do que o menino Ney, que está em processo de recuperação. O que o Vini Júnior fez na Copa? Fala pra mim. O que o Vini Júnior fez na Copa? Ele perdeu quase todos 1 contra 1. Quase todos, não conseguia driblar ninguém. Na Copa do Mundo, o Neymar foi mais que o Vinícius. O Neymar, mesmo machucado, carregou a seleção nas costas. O gol que o Neymar fez contra a Croácia, ele que resolveu com todo o respeito ao jogador chamado Vinícius Júnior, que eu acho que vai ser um craque. Com todo o respeito. Sou fã do Vini Júnior, mas ainda está anos-luz do Neymar, gente. E outra, com todo o respeito. O Vinícius está em ascensão, né? O Neymar, a gente pode contestar as atuações do Neymar hoje e tal, mas ele já tem o seu espaço na Europa. Opa! Informação. Informação. O final do telefone 6418, ele manda aqui. Boa tarde, galera. Sou o Gustavo. O Heitor deve estar jogando futevôlei no Wave Beach em Vinhedo. Pode conferir. Descobrimos, hein? Descobrimos. Isso é grave, hein? E o nosso ouvinte aqui, 7002, fala que o Peninha é uma casa de show sertanejo. Isso. Tem sopa às 5 da manhã. Não entendi. Mas 5 da manhã, sopa? Ah, quando acaba o sertanejo, aí tem a sopa. Mas é de graça? Tipo, paga? Ah, você paga. Pode comer? É um brinde. Vivendo e aprendendo sobre a nossa região. Isso. Bom, não vou me estender. Olha lá, de graça. De graça? De graça a sopa. De graça. Será que tem doce? Você gosta de doce, Léo? Eu não gosto de doce. Não gosto de doce.
Queijo ralado pra jogar por cima, igual a sopa do Guarizo. É bom, hein? O que é bom? Um queijinho ralado com azeite em cima da sopa. É bom. É bom pôr o azeite, o queijo ralado antes da sopa também, que daí derrete, né? Ontem a gente teve Copa do Brasil também, não tem? Copa do Brasil, rodada. Tivemos um clássico regional, Curitiba e Criciúma. Uma informação que interessa ao torcedor bugrino, quem fez o gol que decidiu a classificação pro Curitiba nos pênaltis foi o Regis, né? Regis. Empate 1-1 no tempo normal e o Regis fez o gol que classificou o Coxa. O Guarani está sondando o Regis, né? Uma notícia boa pro torcedor do Coxa, mas pro torcedor bugrino não tão boa, né? Porque ele se valorizou neste duelo contra o Criciúma. Mas teve Maringá, hein? Maringá e Marcílio Dias. Inclusive tem um meia no Maringá que é bom de bola. Eu não sei se o Fábio Chave viu o jogo, mas eu esqueci o nome dele. Mirandinha, eu acho que é o Mirandinha. Quem viu o jogo ontem pode me ajudar. Se não me... É o que deu passe pro segundo gol do Maringá. Ele deu um passe pro atacante que não é qualquer jogador que enxerga e tem a visão de jogo dele. Então, assim, eu não sou muito bom para indicar atleta e nem quero fazer isso. Mas pelo pouco que vi do jogo, o meia do Maringá é um bom jogador. 23 anos, viu, Lupe? É o Mirandinha mesmo? É o Mirandinha. Tem 23 anos. Você tem a ficha dele aí? Claro, está na mão. Opa, então por favor, manda pro ar. Você quer o que mais? Você quer todas as equipes que ele atuou? Pode ser. Ele começou no Oeste Barueri, viu, Lupe? Depois foi pro Rolândia, uma equipe que você gosta, né? Sai fora! Eu já fiz jogo em Rolândia, vocês sabiam disso? Ó, cara, velho. Eu já fiz jogo em Rolândia, cara. Você acredita? Vamos ver aqui. É do lado de Londrina. Mas eu nunca fui pra Rolândia. Eu fiz jogo em Rolândia, cara. Eu fiz... Rolândia é um município brasileiro no norte do estado do Paraná. Do lado de Londrina. Sua população, segundo o IBGE 2023, 71.344 habitantes. Ah, mas tava na onde esse povo aí? Não era em Rolândia, não. É 7 mil habitantes, não é? Não, confere aí, Carlão. 71,344. Não, mas não é, nem não é Rolândia. Eu estive lá, cara. 88 anos. Não é isso, não. 29 de junho de 34. Não é possível, eu estive lá, confere isso aí. Mas nem pagando. Verdade, então tá mentindo aqui. Eu nunca fui. Não, já fiz 71,344. Você que fica no estado do Paraná. Mas fica do ladinho de Londrina. Do lado de Londrina, isso jogo mesmo. lá. E você acabou, Fábio Chave? Não, jogou pelo Rolândia, fez grande sucesso, depois foi pro Maringá, emprestado ao Figueirense, Londrina e voltou a Maringá agora, está fazendo uma boa temporada. 23 anos, o meia Mirandinha. Entendi. Bom jogador, você gostou? Gostei, eu aprovo. Pra qual time? A Inter de Bebedouro tá precisando, mas ele tem 26? 23. Não, dá 23 joga. 23 joga a segundona. Você torce pra Inter de Bebedouro, então. Contratamos 2 atletas. 2 quais? Ah, rapaz, tem que pegar lá no BID. Eu vi lá hoje, mas eu já esqueci o nome dos caras. Tá bom. Vamos pro intervalo, meu caro Elton Grimaldi. Na volta tem ele, hein? O famigerado. Não, mas hoje é de boa. O temido. O completamente descompassado. Não, sarcófago. Arena CBN. Março. Quem escolhe a Unicred tem muitas vantagens e exclusividades. E agora, também tem o Unicred Visa, o cartão de crédito mais aceito no mundo. Qual cartão você vai ter? Infinity, Platinum, Gold, Classic ou Electron. Com o cartão Unicred Visa, você tem a segurança de receber confirmação de compras por SMS e a conveniência de ter sua fatura na palma da mão. Tem a exclusividade de um app próprio com acesso a um programa de recompensas único, que proporciona resgate de pontos em produtos e serviços de luxo. E ainda gera mais resultados para a sua cooperativa, ou seja, para você. Escolha o cartão que é aceito no mundo inteiro e é todo seu. Escolha Unicred. Fale com seu gerente de relacionamento e peça já seu cartão Unicred Visa. Com taxa zero em 12 vezes. É de 16 a 18 de março nas concessionárias Nissan. Leve sua família e participe. No trânsito, escolha a vida.
Você sabia que os serviços de segurança e facilities vão muito além de portaria e segurança? E que a Unicetter tem soluções também para limpeza, jardinagem, recepção, carga e descarga, valet, motorista, bombeiro civil e várias outras opções de facilities? Na hora de contratar ou renovar a terceirização de sua empresa ou condomínio, fale com a gente, 3828-4044 ou acesse unicetter.com.br. Unicetter, tudo que é importante para você é obrigação para nós. Você já pensou em doar parte do seu imposto de renda devido e contribuir com instituições sociais de sua região ou até mesmo de sua cidade? É simples. Ao fazer a declaração, pessoas físicas podem doar até 3% e jurídicas até 1% do imposto devido ao Fundo Municipal do Direito da Criança e do Adolescente e ao Fundo Municipal da Pessoa Idosa. E o melhor, não custa nada. Declare amor a quem mais precisa e seja um leão solidário. Uma iniciativa CBN Campinas. Arena CBN. Apresentação: Eliel Almeida. De volta com o nosso Arena CBN. Vamos lá, Antônio Lupe. Opa, vamos lá. Tô pronto pro sarcófago de hoje. Deixa eu pegar meu papel aqui. Enquanto o Elton Grimaldi, por favor. Olha, cara, hoje não é tão difícil, não. Hoje quem vai matar é esse rapaz aqui que tá na minha frente, Carlão de Freitas. 15 de março de interrogação. Estádio Moisés Lucarelli abarrotado. 20 mil... Cadê? Aqui, 20.032 pessoas. Ponte Preta e Corinthians. Esqueci de colocar o resultado aqui. Aí. Ponte Preta e Corinthians. A Ponte tinha... Edson. A Ponte tinha Edson. E o Corinthians tinha Caçapava. Vai, Carlão, mata. Eu sei que você vai matar. Hoje eu tô de boa. Hoje eu fiz tranquilo, sabendo que eu ia perder. Hoje eu fiz sabendo que eu ia perder. Vai! Vou falar duas coisas. A gente chegou a resenhar sobre esse jogo. E aí aqui eu tenho um Twitter que chama Museu da Macaca, que colocou, último, colocou o vídeo desse jogo hoje. Isso. Então vai, Fábio Chaib, que ano que foi isso aqui? Seria o Edson Abobrão? Ah, mas direito? Você quer saber demais. Ah, então vamos chutar 1982. 1982, Fábio Chaib. E você, Léo? Eu não faço a mínima ideia. Eu vou... não vou falar um a mais, vou falar um a menos. 1981. Acertou. Acertei! Acertou, parabéns. Sério, cara? Acertou, 1981. 1981. Sabe quem vai falar mais desse jogo? Por favor, Carlão, vai. É sério que eu acertei, Carlão? Acertou. Caramba, velho. Foi 2-1 pra Ponte. Jeito. O Lola e Nenê Santana. Nenê, que faz parte da comissão técnica hoje da Ponte Preta, fez um dos gols, o Moisés Lucarelli lotado. Fez o gol da vitória. E o Edson Abobrão é do sub-20 da Ponte, né, Carlão? Ele é cria da Ponte, e jogou no Corinthians também. E esse Edson é o Edson Abobrão. Que também sub-20 isso, ele treina o sub-20 da Ponte hoje. Exatamente. Também. Nossa, feliz que eu acertei. Ah, mais um. Estádio Moisés Lucarelli, Taça de Ouro. Abraço pro Pio. Esse jogo, o Pio não sabia. O Carlão sabia, o Pio não sabia. Taça de Ouro. O Corinthians, ele foi eliminado da competição com essa derrota para a Ponte Preta por 2-1. Time da Macaca. Olha aí. Robson. Conheço. Robson. Edson. Rudinei. Não, Rodinei. Não, Rudinei veio a surgir anos depois. Isso. Nenê Santana e Odirley. Um dos maiores laterais esquerdos da história do futebol brasileiro. Zé Mário, Humberto e Dicá. Serginho, depois Lola, Osvaldo e Abel, depois Amauri. Sabe quem que era o treineiro? Quem? Você sabe? Não. Você sabe? Jair Pisserni. Professor Jair Pisserni. Grande professor. Corinthians entrou em campo com... Que timaço da Ponte, hein? Tadeu, Luiz Cláudio, depois Wagner, Zé Maria, Mauro e Vladimir, Caçapava, Birubiru, depois Rui Rei e Zenon, Ademilson, Toninho e Wilson. Oswaldo Brandão era o técnico do Corinthians. Quem que era o árbitro? Rui Rei no time. O árbitro, José Roberto Wright. José Roberto Wright, árbitro de Copa do Mundo. Exatamente. A Ponte fez com o Lula aos 6 minutos do segundo tempo e com o Nenê aos 43 minutos do segundo tempo. O Rui Rei marcou para o Corinthians aos 27 minutos. Um detalhe interessante desse jogo: cartões vermelhos. Humberto,
da Ponte. De Mogi Guaçu. Toninho, do Corinthians. De cá foi expulso. De lá. Vladimir foi expulso. E o técnico Jair Piceni também foi expulso. E a Ponte ainda ganhou. E a Ponte ganhou por 2-1. Pô, de cá e Vladimir expulsos, hein? Exatamente. E de lá quem foi? De lá foi Vladimir. o Vladimir e o Toninho. Boa. Vladimir e o Toninho. Dia 15 de março de 1981, Taça de Ouro. O Campeonato Brasileiro. A Ponte venceu o Corinthians por 2-1. Pode fechar, Elton. Hoje tá sossegado. Suave. Mas o Fábio Scheib tinha uma informação em relação ao Rui Rei. Qual que era, Eu Fábio perguntei Rui Rei no Timão. Isso. Foi em 81, na época que Campinas era a capital do futebol, né? E a gente tá falando no Timão, hoje faz 25 anos de um jogo histórico para o Timão, viu, Miguel? Qual? Aquele jogo, aquele derby entre Palmeiras e Corinthians, que o Oséias marcou um gol contra, golaço de cabeça no Morumbi. Jogo empatado por 1-1 no dia 15 de março de 1998. Pra você ver como eu sou... Esse jogo eu lembro, aliás, foi o gol contra mais bonito que eu já vi na vida. Com vontade. Com maior vontade. Mas hoje, sabe que dia é hoje pro Santos? Hoje sei. é o dia especial. que há 14 anos Neymar Isso. fazia o seu primeiro gol como profissional. Você não sabia disso, tá vendo, Antônio Lupe? Mas como eu sou santista, eu decorei essa informação. E você duvidando da minha torcida. Contra o Mogi, né? O adversário eu não sei, mas era o Neymar que fez o primeiro gol. Foi contra o Mogi. Ó, outro ponto. Mandar um abraço pro Anísio, garçom do restaurante que a gente foi, não lembro o nome, é Santa Gertrudes? Acho que é. Gertrudes. O Anísio, que mandou um abraço pra você, Carlão, pro Lupe, obrigado. Pro Pio, e falou pro Pio passar lá pra dar uma acertada no negocinho que ficou lá. Então eu já tô dando recado aqui pro Pio pra todo mundo aqui. Ficou um negocinho lá, boberia. Tá dado o recado, viu, Anísio? E o Pio também já tá sabendo. Antes da gente ir embora, tem o vídeo aí. Vamos colocar no ar. Vamos ver o que a galera tá dizendo aqui pro Arena CBN. Boa tarde, amigos da Arena. Meio sumido aí porque tenho trabalhado bastante. Muito bom. Mas seguinte, procede a questão aí do Guarani estar interessado no Léo Jabá, São Bernardo. Parece que tá vivendo um bom momento, né? Procede ou não? Se tiver maiores informações. Não tem. Adicionalmente, O Jabá é amigo do Enzo. fala pro Carlão Pé de Rato aparecer lá no futebol no BV. Carlão Saudade daquele ataque de cabeçada fenomenal. Aparecer Um no abraço, vôlei. meus amigos. Oscar do Swiss Park. Oscar do Swiss Park. Oscar, ô, louco. Tá louco. Boa, parceiraço. Oscar Lembrou Chincalha. dele, lembrou do Alho, lembrou de todo mundo. Bugrinaço. Grande Oscarzinho, parceiro. O que você riu, Fábio Scheib? Olha lá, Aí não. Aí o ouvinte manda aqui, ó. Boa tarde, meus amigos. A quinta série não sai de vocês, né? Um abraço, Márcio Guilherme. A gente fez tudo no mesmo colégio. Vambora, tchau, Fábio Scheib. Valeu, um abraço. Abraço pra você, meu caro Antônio Lupe. Valeu! Valeu. A quinta série, hoje ela chegou e ficou. Valeu. Valeu, Daniel França. Arena CBN. Apresentação: Eliel Almeida.